Giro de notícias, o Vasco planeja homenagear Roberto Dinamite em sua estreia no Campeonato Brasileiro, partida marcada contra o Grêmio. A ideia do Vasco é que esse jogo aconteça no dia 13 de abril, data em que o ídolo vascaíno completaria 70 anos de idade. Além dessa ideia em relação à data, há uma série de outras providências sendo tomadas. Para falar agora sobre Depena, rescisão do contrato com o Internacional já é oficial ou não? Nessa terça-feira, o André Hernan contou que Internacional e Depena acertaram a rescisão do contrato. O vínculo se encerraria em dezembro. Ele tem treinado separado já há algum tempo. Pouco depois, o Depena veio a público para dizer que não há rescisão do contrato e ele segue treinando de forma separada por decisão da comissão técnica da diretoria. De qualquer forma, com ou sem rescisão, o Depena está completamente fora dos planos. Meio atacante uruguaio de 32 anos de idade, que já foi alvo de especulações no Santos, no Vasco, no Bahia e no Corinthians. Ele está completamente fora dos planos do Inter. Colorado topa abrir mão do jogador de graça. A ideia é não ter de pagar mais os 400 mil reais por mês de salário, custo relativamente baixo perto de outros jogadores do elenco do Inter. Jogador que nessa temporada marcou 1 gol em 5 jogos. O único gol dele foi justamente em sua partida de despedida na vitória por 1-0 contra o São José. Em pouco mais de 2 temporadas pelo Colorado, foram 102 partidas, 11 gols e 14 assistências. Depena caberia no seu time do coração? 400 mil por mês por um meio atacante. Vale a pena? Tô para te dizer que eu o contrataria. Não é uma coisa que a gente tem que bater palma, né? Então, assim, tem coisas boas, mas não tem projeto esportivo. E o torcedor vascaíno, e essa semana, que começa a disputa da Taça Libertadores, os 3 outros times do Rio vão disputar a Libertadores. Um deles, inclusive, com o SAF. Então, o que o torcedor do Vasco, pelo menos aqui, da cidade do Rio de Janeiro, que vive e respira futebol, começou a entender que a falta do projeto esportivo é o grande problema dessa SAF que hoje administra o Vasco. Vamos falar do fundo árabe, pedir pro pessoal deixar like, se inscrever. Daqui a pouco, viu, gente? Quem tá mandando superchat, eu vou ler tudo aqui. Primeiro, deixa eu só botar um rapidinho aqui, que é o do Janderson, falando: sinto que o Nicola é muito Vasco, mandou o Janderson aqui. Aproveitar que o Nicola tá aqui ainda, obrigado pelo superchat aí. Ô, Nicola, vamos falar desse fundo árabe, eu também quero saber sua opinião sobre isso, né? Porque seria por medo de não conseguir arcar com esses 270 milhões também, né? Segundo informações. Para explicar o contexto todo. Gente. Assim, Gui, que a coisa não anda boa para o Vasco, isso é líquido e certo, tá todo mundo vendo. Mas a percepção é de que também não anda boa para 777. 777 quer comprar há bastante tempo o Everton na Inglaterra. E a compra de um clube na Premier League é uma compra completamente diferente da compra de qualquer outro clube no mundo. Você precisa provar a organização do campeonato que você é capaz de arcar com os custos, com o investimento. E durante essa investigação, essa diligência, em relação a 777, os caras encontraram uma série de problemas. A percepção das pessoas que tocam a Premier League é de que a 777 não tem capacidade para comprar um clube como o Everton. E as notícias vão vazando, vão surgindo mais indícios daquilo que a gente constata no dia a dia do Vasco, né? O Edmundo falou da falta do planejamento, da incapacidade de gerir, da falta de profissionalismo, de ter executivos tocando cada uma das áreas, e isso se torna mais latente a partir dessa dificuldade da 777 em provar para a Premier League que pode ter um time por lá. 270 milhões de reais. Esse é o aporte que precisa ser feito nesse ano. Lembrando, desde que comprou o Vasco, a 777 aportou 310 milhões. Então, é um aporte parecido ao que foi investido desde o início da SAF, com aquele empréstimo que depois acabou sendo descontado dos 700 milhões de reais. E em meio a esse cenário, da dificuldade financeira da 777 como uma instituição em todo o mundo, dessas brigas, dos litígios, da dificuldade que está sendo gerir o Vasco por aqui, há uma percepção do mercado de que a 777 pode não ter grana para fazer esse aporte. E diante desse cenário, ela estaria buscando no mercado alternativas para passar a SAF do Vasco para outras possibilidades, para outros interessados. E aí o Flávio Dias trouxe a notícia de que um fundo árabe, cujo nome não foi revelado, estaria disposto a comprar ou assumir a SAF do Vasco, tomando ela da 777. Eu acho que seria o melhor dos mundos, nem sei qual fundo árabe é esse, mas para mim já está muito claro que a 777 vendeu algo que ela não é capaz de entregar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional. Então, ter a possibilidade de ser
assumido por um outro dono, para mim seria algo bacana. Não vejo com bons olhos essa possibilidade da 777 seguir à frente do Vasco. Não me parece ser uma empresa idônea, uma empresa responsável, uma empresa disposta a fazer do Vasco um clube gigante. Cara, os caras ignoram o presidente, os caras mandam para a Ferge um comunicado proibindo a Ferge de entrar em contato com o Pedrinho. Qualquer assunto relacionado ao futebol precisa ser tocado com a 777. Que loucura é essa? De um cara que foi jogador de futebol, de um cara que entende demais de futebol, de um cara que, como comentarista, para mim, era o mais brilhante de todos, capaz de ler o jogo. Um cara como esse é uma pérola que você tem para utilizar a seu favor. Não, a 777 exclui esse cara, solta uma nota afirmando que ele não pode dar entrevista sob o risco de punição. Enfim, uma empresa como essa não me parece querer o bem do Vasco. E diante desse cenário, se esse fundo árabe for confirmado e eu não conseguir qualquer avanço em cima disso, estou sendo bem sincero, eu acho que seria uma boa para o Vasco ter a oportunidade da troca do comando. Uma outra possibilidade, ainda de forma muito embrionária, seria, caso o aporte da 777 não seja feito, o Vasco retomar para si o controle da SAF, e aí aquela relação muito próxima do Pedrinho com o Zé Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa e da FAM, um dos caras mais ricos do país. A partir daí poderia pintar algum tipo de acordo comercial. O Vasco, através do Pedrinho, obviamente não quer dar luz a essa história, até porque ela pode ser muito ruim para a relação que já está super desgastada entre o Pedrinho e a 777, mas também poderia ser uma outra alternativa. Eu acho que se o Vasco tivesse a sorte de se livrar da 777, seria uma boa. E só para te liberar, antes de te liberar, Nicola, eu queria saber se você, comparando todas as SAFs que chegaram no Brasil, que é algo ainda muito recente, todas as SAFs que chegaram no Brasil, tirando o Red Bull Bragantino, que já está há um tempo, e o estilo de SAF é um pouco diferente das outras. Comparando com todas, em qual lugar você colocaria a 777? E uma das piores, cara. Por exemplo, o John Textor, que tem muitos atos de dirigentes brasileiros, né? Essa história dele prometer uma série de denúncias e não entregá-las, enfim, isso me incomoda. Mas o Textor, quando precisou de um técnico, foi a Portugal para fechar a contratação desse técnico. Ele assume a responsabilidade. A gente, quando fala da SAF do Botafogo, a gente vê uma figura. Quem é esse cara do Vasco? O Josh Vander, que só falou lá atrás que o Vasco competiria de igual para igual com o Flamengo e desapareceu do mapa, ninguém tem notícia dele. Do Lúcio Barbosa, que está assumindo uma série de frentes e que parece ser um cara competente, mas está super atarefado, enfim. Eu acho que a 777 está entre as piores SAFs do futebol brasileiro. A do Bahia é muito interessante. Os caras erraram demais na contratação de atletas no ano passado. Fizeram um time muito jovem e que não estava pronto para jogar o brasileiro. O Bahia quase foi rebaixado. Mas é investimento alto, pensando em infraestrutura, em planejamento, pensando em pagar dívidas para ter um clube saudável do ponto de vista financeiro. Do Botafogo tem problemas, mas já mostrou-se eficiente. Quem mais? A do Cruzeiro é uma SAF que desde o início prometeu investir pouco. O Ronaldo não quer colocar muito dinheiro, quer viver do profissionalismo, dos avanços de forma gradativa. Também não é uma coisa que eu acho que é uma coisa que incomoda o torcedor do Cruzeiro. Mas a da 777 é a que mais me desaponta, é a que mais me deixa incomodado. Primeiro, deixa eu dar boa noite pro Edmundo, depois pro nosso convidado. Boa noite, Edmundo. Tá tranquilo? Pré-aniversário do Edmundo hoje, 1º de abril. Boa noite. Não gostaria, né? Boa noite, Gui, boa noite, Nicola. Não gostaria de fazer 53 anos amanhã, porque ficar mais velho. Ao mesmo tempo, é bom, né? Porque é mais tempo que eu estou por aqui. E, enfim, vamos falar bastante do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas primeiro eu quero ouvir aí quais são as grandes novidades que o Jorge Nicola tem para nos trazer. Boa noite, Nicola. Pô, muito bem-vindo, cara. Você é um cara sensacional, curto muito seu trabalho, cara. Antes de você falar dessa notícia do Atenção Vascaínos e tudo, eu vejo que você traz bastante coisa da 777, do Vasco da Gama no seu canal, é claro, né? Eu queria saber, primeiro, boa noite, e depois, o que você tá achando até agora, como jornalista mesmo, de fora, acompanhando do Vasco da Gama até agora, da SAF, etc., com o Pedrinho entrando como presidente. O que você tá achando até agora disso? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Ed. Boa noite ao espectador. O Edmundo só faz aniversário quem tá vivo, né? Então, que bom que você tá fazendo 53, que você faça mais 53, que você chegue aos 106 anos. Bom, vamos lá. Sobre a 777, o problema é que os caras prometeram mundos e fundos, né? Tava até buscando, faz 2 anos, foi em março 2 anos e um mês, foi em março de 2022 que o Josh Vander, o sócio fundador da 777, prometeu que agora, a partir daquele momento, Vasco e Flamengo brigariam pelo mesmo orçamento, disputariam os mesmos títulos e os mesmos jogadores. Eu contei hoje cedo
que o Carlinhos estava perto de jogar no Vasco, pelo menos é a informação que o empresário me passou, o Jefferson Batista, empresário do Carlinhos, me contou que há um mês o Vasco tenta a contratação do atleta junto ao Nova Iguaçu. Só que sempre esbarrava na questão financeira. E o último impasse era da necessidade de pagamento de 3 milhões e 200 mil reais à vista. Foi o que o Flamengo fez, de acordo com o empresário do Carlinhos, e um dia essa questão com o Flamengo foi resolvida, e um mês a 777 foi tentando barganhar e tentando uma condição melhor, acabou perdendo o atacante. Sobre a 777, ela muda o patamar financeiro do Vasco, não há dúvida disso, né? Era um Vasco que corria risco de rebaixamento, não, que estava na segunda divisão, foi devolvido, enfim. Mas hoje é um Vasco que investe mais de 100 milhões de reais em contratação. Acho que o modus operandi é ruim, acho que as promessas feitas lá atrás tornam o trabalho só razoável, e o que fazem com o Pedrinho é de uma imbecilidade, de uma ignorância, de uma insensatez absurda. O Pedrinho, no ano passado, foi convidado para trabalhar de forma remunerada pela 777. Hoje, a opinião desse cara que teve proposta para trabalhar no ano passado já não vale de nada. O cara é presidente do clube e é ignorado, é alijado de qualquer decisão. Enfim, eu acho o modus operandi da 777 desastroso. E aí, só para completar, para devolver a bola para vocês, a gente só precisa ficar atento a uma coisa. Não entendi, Gui? Pode falar, não, pode falar, é só o meu. Só para completar, que eu estou falando demais, não há ideia. Até aqui a 777 aportou no Vasco 310 milhões de reais. Está combinado no contrato entre as partes um aporte de 270 milhões de reais para o mês de setembro. Ou seja, é o maior aporte de todos estabelecido em contrato, é muita grana. No ano passado, com uma grana muito menor, 120 milhões, a 777 sofreu para fazer esse depósito, precisou parcelar, atrasou, e o então presidente do Vasco acabou entendendo e aceitando essa situação. Estou muito curioso para saber qual que vai ser o comportamento do Pedrinho e dos dirigentes atuais do Vasco, se houver novamente um atraso nesse aporte de 270 milhões de reais. Meu Deus. Deixa eu só explorar um pouco mais o Nicola, porque ele tem que sair daqui a pouco, Edmundo. O Nicola, eu só gostaria de acrescentar que é muito esclarecedor o que disse o Nicola, mas o aporte, Nicola, ele é até 30 de setembro, né? Ele poderia ser feito a qualquer momento. Bem lembrado. O que os torcedores do Vasco, a diretoria atual do Vasco reclama, é que se perde oportunidades de contratação, porque esse dinheiro, em nenhum momento, há a possibilidade dele ser antecipado. Então, o Vasco perde as possibilidades, não briga por jogadores renomados, que tenham ali uma idade acima de 25 anos, que naturalmente não tem mais mercado europeu, e aí o Vasco vai ficando para trás em termos de contratação, e vai ficando para trás tecnicamente. Só gostaria de acrescentar isso, porque o projeto esportivo ele não existe. Eu concordo que foram investidos mais de 100 milhões de reais em contratações, mas foi vendido 190 milhões. Então, as pessoas deixam também de falar a realidade. Houve lucro na temporada de 2023, com as vendas de quase 190 milhões de reais, e foram investidos 100 milhões de reais em jogadores, na minha opinião, piores do que os que saíram. Ótimo ponto. Gastou mal. E também tem uma coisa, né, Nicola, que é importante. O Vasco arrecadou muito dinheiro com a venda do PEC e do Marlon Gomes, né? Isso então, é disso que a gente está falando. Fora as outras receitas. É que essas são desse ano, né? Nesse ano é possível que exista mais uma vez superávit para aqui com 270 milhões, talvez seja mais complicado. Mas esse escalonamento seria fundamental, né, Edmundo? Você está pensando num planejamento. Até porque se essa grana cair no dia 29 de setembro, você faz o quê? Se o mercado já está fechado, se você já não tem possibilidade de contratação de jogador, ótima observação. Ele faz rodar o dinheiro, né? O Sérgio aqui mesmo manda. O Vasco está sendo comprado dinheiro pelo próprio Vasco, é o que algumas pessoas suspeitam aí, né? E todas essas informações que surgem da 777 em outros clubes e também lá na Inglaterra, né? Que está com problemas para conseguir contratar o Everton, está expondo muito a empresa, né? Aí calha um pouco com a informação, né? Do Atenção Vascaínos do Fundo Árabe. Antes da gente falar do Fundo Árabe, que o pessoal já está perguntando aqui, sobre contratações, Nicolas, tem alguma coisa? Eu vi que surgiu, inclusive, o nome do Benítez novamente
no Vasco da Gama, o Marlon Freitas do Botafogo, o pessoal tá falando que o Vasco tá em cima, que vai tentar contratar também jogador do Juventude. Você tem informação de contratações do Vasco? A prioridade hoje é um Kaique. volante, né? O nome dos sonhos é o Marlon Freitas, sobre o Kaique, volante de 28 anos de idade, revelado na Portuguesa. Hoje à tarde, agora um pouquinho antes de eu gravar o vídeo no meu canal, eu conversei com um dirigente do São Paulo porque atribuíram 5 possibilidades para o Kaique: São Paulo, Corinthians, Vasco, Vitória e Grêmio. Aí eu fui consultar uma pessoa do São Paulo, que é uma pessoa da minha confiança, e eu perguntei aí, vocês fizeram proposta, em que pé tá essa história? E essa pessoa contou que hoje o mais próximo de contratar o Kaique é o Grêmio. Imagino que essa informação tenha sido passada ao São Paulo pelo próprio pessoal do Juventude. Nem o Juventude nem o Grêmio vão querer dar vazão a essa notícia, até porque os caras estão disputando uma final de Campeonato Gaúcho, mas de acordo com o pessoal do São Paulo, a maior possibilidade é de o Kaique jogar no Grêmio. Essa história do Carlinhos, para mim, ela aponta bem o que é a 777. Repetindo, Jefferson Batista, empresário do Carlinhos, me assegurou pela manhã que o Vasco negociava a contratação do artilheiro do Nova Iguaçu há mais de um mês. No primeiro momento tentaram um empréstimo, não foi aceito pelo Nova Iguaçu. Depois começaram a discutir valores. Chegou-se a um valor de 3 milhões e 200 mil reais. E o Nova Iguaçu disse, pessoal, a gente precisa dessa grana à vista, até porque metade dessa grana não é nossa, é do empresário e do atleta. Então a gente precisa desse dinheiro para poder montar um time para a Série D. E o Vasco, por meio da 77, disse, não temos essa grana à vista. Desculpa, mas você tem um aporte de 270 milhões de reais programado para o ano e não tem 3 milhões e 200 para pagar à vista, enfim. Sobre o Marlon Freitas, o que eu senti do empresário do Marlon Freitas é que há uma disposição, uma vontade dele em jogar no Vasco. O clima anda muito ruim para o Marlon em relação ao torcedor. Então ele vê com bons olhos essa transferência desde que se iniciou a conversa. Só que o Botafogo tem relutado com a ideia de negociar o atleta por um rival. Então é isso aí, rapaziada vascaína. Um Vascão aí, né? Tá meio nessa embolação aí com a 777, né? Tem esse problema aí do aporte financeiro, né? A 77 até o dia 30 de setembro tem que pagar 270 milhões, né? Já no último aporte que ela pagou, de 120, foi um atraso terrível. Vocês vão ver aí como é que o Pedrinho vai agilizar essa questão aí do aporte financeiro aí de 270 milhões.